2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 17. Depois nós estaremos lendo 2 Coríntios, capítulo 3, o capítulo seguinte, o versículo 3 e o versículo 4. Eu estarei lendo aqui na minha versão, e os irmãos acompanhem aí nas vossas Bíblias, ou então aqui no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos, bem como os que se perdem. Para estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como os outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Versículo 3 e 4 do capítulo 3. E é por intermédio de Cristo que tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, irmãos? Se nós formos olhar a vida, se nós formos olhar aquilo que estamos vivendo, presenciando, nós temos muitos motivos para ficarmos talvez lamentando as coisas. Não é verdade? Se nós formos olhar este mundo caótico em que nós estamos inseridos, de tantas tragédias, de tantas destruições, de tantos desmandos, nós também, meio que sob a influência deste mal todo que paira por este mundo afora, nós também temos motivos, ou isso vai nos influenciar de ver a vida por um prisma, por um ângulo, por uma ótica negativa, de forma em que nós temos muito mais motivos para lamentar, para nos preocuparmos, do que para nos alegrarmos e regozijarmos. Nós assistimos os jornais durante a semana, lemos artigos que falam das coisas que acontecem diariamente nos países, no nosso próprio país, na nossa própria cidade, no nosso estado, e muitas das vezes somos assustados com tanta coisa, com tanta maldade, com tanta coisas que não procedem de fato do coração de Deus, mas são coisas do sistema, coisas que o inimigo das nossas almas, que está meio que interagindo na vida das pessoas, colocando essa perversidade toda, esta maldade toda, esta luta desenfreada pelo poder, e em nome do poder, pessoas passam por cima de pessoas, pessoas se corrompem, pessoas se enveredam por caminhos que são caminhos de destruição. Muitos estão à busca de um prazer que satisfaz, e em nome deste prazer também fazem coisas absurdas. Há uma palavra muito em voga nos dias de hoje que se chama hedonismo. Hedonismo nada mais é do que a busca pelo prazer, desenfreadamente. Se algo me dá prazer, eu tenho que atingir aquele ponto, aquele objetivo. Não importa se eu vou passar por cima de circunstâncias que não são corretas, que são absurdas,
caminhos tortuosos, decisões erradas, se aquela decisão, mesmo sendo errada, passando por aquele caminho, mesmo ele sendo tortuoso, distante da vontade do Senhor, se isto me dá prazer, eu tenho que seguir em frente. Não importa o meio, o fim é o fim que me dá prazer, então não importa por onde eu tenho que andar, o que eu vou fazer, o que eu vou dizer, como eu vou agir, se este meu objetivo me traz prazer, pelo simples fato de se sentir bem, então eu busco isso a todo custo, com todas as forças, com tudo que tenho, com toda a minha capacidade. Não é verdade? E Paulo, se nós lermos aqui os capítulos anteriores, ele está meio que olhando a dificuldade do seu ministério. Ele já tinha feito as suas 3 viagens missionárias e ele então carrega consigo muitas dores, muitos lamentos, muitas dificuldades, muitas tempestades provocadas estas por circunstâncias muitas essas que não proveio de Deus, mas proveio das pessoas, dos homens que cercavam ele, que o perseguiam, pelo sistema também que governava aquele mundo, o mundo antigo no qual Paulo vivia. Mas quando ele chega aqui no capítulo 2, principalmente a partir do verso 14, ele se esquece do que havia acontecido com ele, de todos os seus naufrágios, de todas as suas cadeias, de todos os seus momentos difíceis, de toda a dificuldade da vida. E ele então olha para o alto, ele olha para cima, ele olha para Deus, ele olha para a soberana vocação, ele olha para a posição em que ele ocupa no mundo espiritual no qual Deus o instituiu, como pregador do Evangelho, como homem de Deus, como servo do Senhor, como aquele que foi escolhido meio que a dedo, para divulgar e propagar o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Irmãos, esta é a primeira lição que nós devemos aprender nesta noite. Olhemos para o alto. Paulo escreve lá em Colossenses capítulo 2, que é do alto que provém todas as coisas boas para as nossas vidas, procedem do trono da graça de Deus. Eu me lembro muito bem, aqui nessa igreja, um pastor que contou a seguinte história, de que um homem muito bem sucedido na vida, empresário, e ele tinha algumas fazendas, e numa determinada fazenda ele colocou um crente para zelar daquele seu patrimônio. E um belo dia houve uma crise no ramo onde ele tinha se estabelecido financeiramente, profissionalmente, tudo estava indo de mal a pior. Então ele entra dentro do seu automóvel, lembra-se desse refúgio, deste lugar, e então vai em direção desta fazenda, deste lugar que talvez ele poderia se abrigar e se esquecer dos problemas. E ele, mesmo vivenciando muitas coisas, mesmo sendo homem viajado por vários países, ele tenta se refugiar porque ele não queria se relacionar com ninguém, ele queria se afastar do problema, porque aqueles problemas que estavam acontecendo nas suas empresas estavam influenciando também nos seus relacionamentos, na sua família. Então ele vai em direção àquele lugar. E quando ele chega lá, ele vê o seu caseiro, crente em Cristo Jesus, servo do Senhor, subindo lavoura acima, cantando e louvando o nome do Senhor, e ele entra em parafusos. E ele então chama aquele seu empregado e diz: olha, meu rapaz, eu não te entendo.
Você não tem ouvido do que está acontecendo no nosso país? A crise financeira em que o nosso país se encontra? E aquele homem meio que assustado, ele estava se preparando para então trabalhar a sua lavoura, e o seu patrão então lhe chama a atenção daquela forma, e então ele diz: como assim? E então o seu patrão: vem comigo. E pegou a mão daquele seu empregado e subiu a um alto monte e disse assim: você está olhando isso tudo que está aqui? Olha até onde as suas vistas alcançam, olha para toda essa lavoura, olha para todo este patrimônio. E ele então olhou, norte, sul, leste, oeste. Está vendo tudo isso? Isso tudo é meu. Isso tudo é meu. Mas eu estou neste momento com o coração apertado, sufocado, querendo tirar a minha própria vida, porque não tenho paz, porque a esperança faleceu dentro de mim, morreu dentro de mim. E olha o que eu tenho, tudo isso é meu. Então aquele empregado sabiamente, mesmo da sua forma simples, ele disse assim: eu quero que o Senhor me siga. E então ele pegou na mão do seu patrão e desceu aquele monte, mas subiu no monte que estava ao lado daquele que eles haviam subido. E então, quando ele chegou naquele segundo monte, no alto daquele segundo monte, o seu patrão lhe disse: por que você me trouxe até aqui? Isso também é meu, esse monte é meu. Não, eu quero que o Senhor faça outra coisa. Olha para cima, olha para o alto. E aquele moço olhou e ficou olhando o céu, as nuvens, e ele disse: olha tudo isso, olha todo esse céu que está sobre nós, até onde as suas vistas alcançam. Deixa eu te falar uma coisa, isso tudo é meu. Isso tudo é meu. Há um Deus que governa todo este céu, toda esta terra, todo este universo, que é dono de todas as coisas. Ele é o meu Senhor. E em nome de Cristo Jesus, eu hei de herdar todas as coisas com Ele. Tudo isso é meu. Irmãos, nós devemos olhar para o alto, ou seja, para as coisas que procedem de Deus, nas quais Deus nos promete, nos garante, fala que temos e que somos. A primeira coisa que nós aprendemos, a segunda coisa que nós aprendemos nesta noite, está no versículo 14, logo no início. Graças, porém, a Deus. Vamos dizer todos juntos? Graças, porém, a Deus. Mais uma vez. Graças, porém, irmãos, se nós formos olharmos tudo aquilo que nós conquistamos, se opondo às coisas que nós temos que lamentar, de perdas que tivemos durante a vida, se nós formos olhar também todas as coisas que granjeamos, que conquistamos, nós temos que dar graças a Deus. Paulo meio que passa para um outro patamar, para um outro nível, agora olhando com os olhos espirituais, e ele então ele faz uma transição na sua narrativa, e então ele diz: não, peraí, graças porém a Deus. Irmãos, graças porém a Deus, porque nós estamos vivos. Graças porém a Deus, porque acordamos nesta manhã. Graças porém a Deus que não estamos num leito de morte. Graças porém a Deus que nós temos uma família.
Graças, porém, a Deus que os nossos filhos estão sendo criados na presença do Senhor. Se alguns estão se desviando, graças, porém, a Deus que nós temos a fé que eles irão retornar para o aprisco na casa do Senhor. Graças, porém, a Deus que Ele tem nos sustentado. Graças, porém, a Deus que não tem nos faltado o pão de cada dia. Graças, porém, a Deus, porque nós estamos neste lugar, louvando e glorificando o nome do Senhor. Graças, porém, a Deus, irmãos, porque nós podemos projetar o futuro, porque nós sabemos que mesmo não tendo como agir no futuro, o Deus que nós servimos, Ele já preparou um futuro glorioso para todos nós que estamos aqui. Amém, irmãos? Graças, porém, a Deus. Você pode dizer, graças, porém, a Deus. Pensa em alguma coisa aí, irmãos, que te aconteceu, os livramentos que nos acontecem todos os dias. Muitos desses, talvez, nós nem nos apercebemos. Graças, porém, a Deus. Não é verdade? Mas Paulo, ele continua, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Irmãos, quando Paulo escreve isso aqui, ele está se lembrando de um cerimonial no qual o general do exército romano, depois de ter êxito na sua batalha, ele volta para casa e então ele é recebido pela nação com todas as honrarias. E então se jogam então ramos de flores, incensos são ligados, não é verdade? São acesos, dizendo melhor, e pessoas fazem um corredor, e então esses soldados e este general que volta da batalha, porque agora são vencedores, venceram aquela guerra, então voltam e são recebidos com todos os aplausos. E Paulo então ele escreve, graças a Deus que em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo. Irmãos, mesmo que nós não estejamos vendo a vida nesta ótica, em nome de Jesus e pela fé em Cristo, nós estamos sendo conduzidos em triunfo. Amém, irmãos? Iremos triunfar para todo sempre, junto àquele que nos ama e que se entregou por nós. A palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, não importa talvez o rumo que momentaneamente a nossa vida está nos levando. Graças, porém, a Deus, que o fim vai ser triunfo, vai ser glória, porque Ele é que está nos conduzindo. Irmãos, se nós olharmos para as coisas que nós vivenciamos no passado, nas quais eram para nós estarmos talvez internados em uma clínica de tratamento, não é verdade? Se fossem outras pessoas, tinham tirado a sua própria vida ou estavam mergulhados em um quadro de depressão profunda. Se nós olharmos de onde nós retiramos tal força, como é que nós conseguimos pular este obstáculo, passar por esta barreira? Porque graças a Deus, quem nos conduz é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Ele que nos pega pela mão, é Ele que nos conduz, é Ele que nos leva para os caminhos de vitória, para os caminhos de glória, de triunfo. E Paulo está entendendo e está narrando dessa forma, porque ele vivenciou
pessoalmente sentiu isso na sua pele. É algo que ele conta com toda a experiência, porque ele vivenciou, ele viveu isso. E ele então diz: graças, porém, a Deus, porque Ele foi quem nos conduziu, e nos conduziu em triunfo. Porque mesmo que todos se levantassem e se levantaram contra nós, mesmo que as guerras estejam aí às portas, nós iremos triunfar, nós iremos vencer, nós teremos êxitos, nós iremos sair do outro lado. Eu me lembro muito bem, os irmãos também, quando Moisés então chegou diante daquele grande obstáculo, que era o Mar Vermelho. E atrás estava vindo o Faraó com todo o seu exército. E eles estavam meio que encurralados. E então Moisés se retira para orar a Deus. E quando ele então começa a buscar o Senhor, vem então a palavra do Senhor ao coração de Moisés. E Deus disse a Moisés: Moisés, por que você me clama? Diga ao povo que marche. Irmãos, o que nós devemos fazer é marchar em nome de Jesus, porque Ele nos conduz em triunfos, caminhos de bênçãos, caminhos nos quais Ele vai fazer com que nós trilhemos estes. Não devemos ficar olhando as circunstâncias, vamos seguir. Em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo. Irmãos, isso é interessantíssimo, porque Paulo também ele está pensando neste cerimonial, neste momento de grande, de extrema alegria, aonde o exército romano caminha por aqueles caminhos, por aquele corredor, onde todos estão aplaudindo, onde todos estão glorificando, exaltando o êxito obtido. Em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Você pode repetir comigo? A fragrância do seu conhecimento. Mais uma vez, a fragrância. Irmãos, olha quantas pessoas já foram abençoados por intermédio de Cristo nas nossas vidas. Olha com quantas pessoas nós já convivemos com elas, nas quais foram abençoadíssimas pelo agir de Deus na nossa vida. É exatamente isso que Paulo está dizendo, porque em todo lugar se manifesta a fragrância do seu conhecimento. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus nos diz que a nossa mente já não é mais a mesma. Agora nós temos uma mente sarada. Agora nós temos uma mente que agora vê as coisas por outro ângulo, de outra forma, de forma espiritual, de forma positivamente influenciada ou influenciado pelo poder de Deus que age em nós. Há outro texto na palavra de Deus que diz que nós temos a mente de Cristo, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós, e então Ele faz que nós venhamos a refletir sobre o reino de Deus, sobre a glória de Deus, sobre as coisas de Deus, e o que sai dos nossos lábios, o que nós fazemos pela vida daqueles que estão ao nosso redor, é tão somente fruto do agir de Deus nas nossas vidas. E isso, de certa forma, imprime na vida das pessoas um conhecimento
que não é nosso, que não vem da nossa intelectualidade, que não vem da nossa cultura, que não vem da nossa capacidade, que não vem da nossa forma, talvez, de persuadir então as pessoas com o nosso intelecto, mas sim é produto de Deus. Quantas vezes, irmãos, pelo simples agir, porque nós temos esta consciência, vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo impactadas pelo poder de Deus. Eu me lembro muito bem, não sei se eu já contei isso aqui na nossa igreja, eu participava, não era pastor ainda, não tinha sido consagrado pastor, então participava do ministério da música lá da nossa igreja, lá em Juiz de Fora. E então, irmãos, eu levava os cânticos gravados que eu tinha que aprender para estar pronto para o próximo ensaio, e eu ficava ali na cozinha lá da minha casa, lá em Juiz de Fora. Eu morava em um apartamento, eu colocava o som bem baixinho, saía para um canto lá da cozinha, então pegava o violão e ficava ali treinando as músicas e meio que louvando e adorando a Deus, mesmo quando todos estavam dormindo lá na minha casa. Eu estava ali tentando tirar aquelas notas para fazer o melhor para Deus, e eu não sabia, irmãos, havia um vizinho embaixo, casado, era só ele e a esposa, e ele era usuário de droga, tanto ele quanto a esposa. Ele usava e depois ele oferecia a esposa. E ela, irmãos, num certo momento ela estava grávida, e mesmo grávida ela usava. Irmãos, pessoas conscientes, com uma certa cultura, mas influenciadas pelo mal, pelo maligno, pelas circunstâncias, pelos valores do mundo. E eu não sabia que quando eu estava ali na cozinha cantando aqueles cânticos ali, tocando o violão, ele, o esposo, corria para a varanda, porque eu morava no segundo andar e ele morava então no primeiro. Então ele usava a clarabóia da sua casa como varanda, e ele corria então para aquele local e ficava escutando ali os louvores. E um belo dia ele se mudou dali, e então continuei ali naquele apartamento, e passaram alguns meses, talvez um ano. No centro da cidade eu fui comprar uma revista, alguma coisa na banca de jornal. Então eu vi e vim correndo para perto dele para o cumprimentar, porque havia muito tempo que eu não o via. E quando eu estendi a minha mão para ele, ele disse assim: "A paz do Senhor". E eu olhei para ele: como é que é? A paz do Senhor. E eu disse assim: como assim a paz do Senhor? E ele disse: eu agora sou um crente em Cristo Jesus, tanto eu quanto a minha esposa. E deixa eu te contar uma coisa, sabe como que isso começou? E eu assim, como isso começou? Essa transformação operada na minha vida e na vida da minha esposa? Não sei, me conta aí. E eu já estava atrasado, estava na hora do almoço, mas eu não podia perder aquele momento, irmãos. Eu sei que eu ia chegar lá atrasado no serviço, o patrão iria me chamar a atenção, mas eu não podia perder aquilo que ele tinha para me dizer. E ele então disse: olha, sabe quando você pegava o violão de madrugada, talvez, ou com a noite já avançada, e ia para um canto lá da cozinha, tocar o violão e cantar cânticos de louvores ao Senhor? Eu ia para ali e ficava bem debaixo, e eu ficava ouvindo aquele som, aquelas letras, aquela música, aquelas mensagens, e aquilo me falava tremendamente ao coração. Tremendamente ao coração, e eu era impactado. E quando você ia dormir, eu pensava: eu não posso continuar desse jeito, eu não posso agir dessa forma.
Eu preciso de servir a este Deus, no qual este moço, este rapaz está cantando estas músicas, falando das coisas que este Deus é. Eu preciso me converter, eu preciso mudar de vida. E foi assim que começou o agir de Deus na minha vida. E um dia eu visitei uma igreja evangélica, ouvi a mensagem de Cristo Jesus e aceitei a Cristo como meu Salvador. E a sua vida mudou, irmãos, o seu aspecto estava modificado, o seu palavreado. Mas é por meio de nós que se manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento de Deus. Irmãos, nós somos armas poderosíssimas nas mãos do Senhor, porque em nós vai se expressar o conhecimento de Deus. Talvez você olhe, pense de si mesmo: eu não tenho tanto conhecimento assim, pastor. Se permita ser usado por Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, através da sua vida. Se consagre ao Senhor, tire todo o orgulho do coração, toda a altivez, toda a prepotência, todo o achismo, e deixe que Deus ministre ao seu coração, mude a sua vida. Nós não podemos passar por esta vida sem impactarmos aqueles que estão vivendo conosco, convivendo com a gente, porque nós temos um conhecimento que nos foi esclarecido, que é Cristo Jesus, que é a resposta para o homem, para os anseios da humanidade, que vai transformar famílias, homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças. Mas Paulo, ele diz uma outra coisa, irmãos. Porque nós somos para com Deus, o que diz aí? Vamos falar todos juntos? Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Irmãos, é exatamente. Quando nós estudamos aqui, fazemos uma exegese do texto com mais profundidade, é aquele momento, irmãos, que então a cavalaria, naquele cerimonial que eu estou falando com os irmãos, entra então e começa a esmagar com os cascos dos pés, os cavalos, aquelas flores, aquelas rosas que são jogadas ali em sinônimo de festividade, de júbilo. Então se mistura o incenso que é aceso com os perfumes das rosas, das flores trituradas, e todos que estão ali naquela festividade, todos que estão ao redor, sentem aquele aroma, são impactados por aquele aroma. Irmãos, nós somos o bom perfume de Cristo para com Deus. Nós iremos de exalar vida e vida com abundância na vida das pessoas. Irmãos, Ele nos conduz em triunfo. Ele nos dá do seu conhecimento. Irmãos, certa vez eu ouvi contar algo interessante numa biografia que eu li. Diz que o Otmani, uma vez, um pastor chinês que se converteu ao Evangelho, ele então foi visitar um amigo pastor que há muito tempo ele não via. E então ele viajou do seu país para encontrar aquele seu amigo. E então ele chegou lá na casa do amigo, então ele bate na porta. E então a moça que trabalhava naquela casa, então abre a porta. Então a moça, e aquele país era a Inglaterra, então ele pergunta àquele pastor que estava visitando o seu amigo, e disse: o que o senhor quer?
E ele disse: eu vim visitar o meu amigo, diz que ele mora aqui, o seu nome é isso. Ele é o meu patrão. Você pode chamá-lo lá para mim? Eu sou amigo, velho conhecido dele. Então a moça pergunta: como é o nome do senhor? Então ele fala: meu nome é Watchmani. E aquela moça não decorou, por ser muito simples, o nome direito daquele pastor. Então ela volta e diz que ali o amigo do Watchmani estava lá no seu quarto. Então ela bate na porta e o seu patrão o atende. E ele fala: o que você deseja? Olha, o seu amigo, tem um amigo seu que há muito tempo não te vê. Ele veio de longe para visitar o Senhor. Ele está lá na sala. E então aquele pastor, que era pastor, aquele amigo que também era pastor, pergunta: qual é o nome dele? Quem que está aí na sala? E então a moça, da sala até o quarto do seu patrão, ela esquece então, porque era um nome muito difícil, Watchmani. Para ela era muito difícil, então ela diz assim: olha, o nome dele eu não sei não, mas ele se parece muito com Jesus. De onde ela tirou isso? O seu nome eu não sei não, mas ele se parece muito com esse Jesus aí que o Senhor lê a respeito tanto dele. Irmãos, eu fico pensando quando estamos nos relacionando na maior simplicidade, da forma como temos que agir e interagir na vida das pessoas, o que está exalando de nós, o que a nossa vida tem de influenciado a vida das pessoas pelo simples fato de conviver com elas. Será que elas estão sentindo o bom perfume de Cristo que está impregnado em nós? Será que o sangue de Cristo Jesus, no qual a palavra de Deus diz que purificou as nossas vestes, também tem limpado as nossas mãos a ponto de nós agirmos de forma benevolente a vida daqueles que estão ao nosso lado? Será que isso tem chegado até as narinas, espiritualmente falando, deste mundo apodrecido pelo pecado, no qual eles estão olhando para nós e vendo que exala de nós um outro aroma, um aroma que procede do trono da graça de Deus? Irmãos, sábado eu fiquei lendo a palavra do Senhor até tarde e lendo alguns versículos da palavra do Senhor, e quando eu assustei já era muito tarde. E quando eu estava lendo alguns versículos de Gálatas, de Colossenses, de João, fazendo algumas referências a respeito de assuntos que eu quero tratar com os irmãos aqui na quarta-feira, quando eu me vi, eu estava impactado pelas promessas do Senhor, por aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. Irmãos, nós somos o bom perfume de Cristo, e isto também, esse simbolismo, essas palavras também se referem àquele cerimonial, porque ali estava o imperador observando todo aquele cerimonial, todo aquele júbilo, e não só o perfume das rosas, das flores e dos incensos chegavam até aqueles que estavam ali participando, mas também chegava ao imperador que estava ali presenciando. Aquele aroma invadia o seu corpo, ele conseguia sentir também aquele perfume. Irmão, nós sabemos que o dono da nossa vida é o Senhor nosso Deus. Será que Ele também está exalando este bom perfume que procede destes caminhos nos quais nós temos trilhado e tem chegado com um aroma suave até o Teu trono de graça, que é fruto do agir do Espírito Santo em nós?
Será que Ele pode sentir prazer com aquilo que estamos dizendo, com aquilo que estamos falando, com aquilo que estamos fazendo? No qual também tem chegado até ao seu trono de graça, irmãos. E eu fico pensando nessas coisas. Porque muitas das vezes somos nos pegamos fazendo cada coisa que a gente fica pensando, meu Pai do céu, como é que eu posso agir desta forma? Sabendo que existe um Deus que me olha, que é santo, que é justo, que me conduz em triunfo, que me enche de bênçãos. Mas Paulo continua, e é a sexta coisa que nós devemos aprender, é que este bom perfume de Cristo, no qual para com Deus nós somos, para uns, diz o texto, são cheiro de morte, é cheiro de morte, mas para outros é cheiro de vida. Para aqueles que entendem, irmãos, a palavra do Senhor e andam no mesmo caminho e têm o mesmo entendimento que nós, aquilo que fazemos, aquilo que falamos, aquilo que cantamos, é cheiro de vida, é cheiro de bênção. E tem certas pessoas também que, mesmo não tendo conhecimento de Deus, conseguem identificar em nós este aroma, esta condução de Deus na nossa vida, e então elas são abençoadas. Mas há pessoas que olham para nós com aquilo que declaramos, com aquilo que fazemos, com as atitudes que tomamos, e isso meio que é cheiro de morte. Você quer ver uma coisa? Festa lá do São João. Então, todos da escola estão sendo, todos os filhos estão sendo, todos os alunos estão sendo convidados. E então o menino chega lá na casa do pai, e ele é um cristão, então o pai fala assim, olha meu filho, não, disso aí você não vai participar, porque é uma festa dedicada a um ídolo. O único santo que diz a palavra do Senhor é Jesus, é Deus. E toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. E você precisa aprender, desde novinho, que toda a honra e toda a glória se deve ao Senhor. E então o menino chega lá, e ele não sabe se expressar muito bem a fé. E então a professora pergunta, menino, você vai participar? Meu pai não deixou não, porque nós somos crentes. Crentes em Cristo Jesus. Sou lá da Igreja Batista Filadélfia, de Caratinga. Irmãos, isso chega como algo terrível aos ouvidos daqueles que não têm nenhum conhecimento da palavra. Que gente ignorante! Que absurdo! Em pleno século 21, não deixar a criança participar de uma festinha boba como esta. Irmãos, na quarta-feira nós estávamos lendo ali o capítulo de Romanos, capítulo 12. E ali fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a forma do mundo não é a nossa forma é a forma de Deus. Ou seja, o que serve para o mundo não serve para nós. O que serve para nós não serve para o mundo. Nós somos santos aos olhos do Senhor, e santo significa separados, irmãos. Todo o nosso ser, toda a nossa vida deve ser dedicada exclusivamente ao Senhor. Se nós lermos aqui os versículos anteriores, a palavra de Deus diz que nós somos carta aberta, na qual os homens podem olhar para nós e lê-la, e eles irão identificar na leitura que eles fizerem
a boa mão do Senhor, a direção que Deus tem nos dado, a salvação que obtivemos, a graça que nos alcançou, a santidade na qual Deus vai nos proporcionar caminhos de triunfo e de glória. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma última coisa, e eu gostaria que nós observássemos o versículo de número 16, a parte B. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Vamos todos juntos ler em uma só voz? Quem é suficiente para estas coisas? Ali está um pouquinho diferente. E para estas coisas, quem é idôneo? Na minha versão está assim: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Aí Paulo ele faz, mas quem realmente tem todas essas características? É suficiente, se enquadra perfeitamente em tudo isso que eu disse agora. Quem pode ser suficiente? Hoje nós estávamos estudando aqui pela manhã que nós, por nós mesmos, não somos autossuficientes para a manifestação do poder de Deus. Só pela graça de Cristo. A resposta dessa pergunta está no versículo 4, que diz assim, eu quero ler o 3 e o 4, do capítulo 3 de 2 Coríntios, que é o capítulo posterior. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É por intermédio de Cristo que tal confiança em Deus temos em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém, irmãos? Você pode dizer, a nossa suficiência vem de Deus. Vamos todos juntos? A nossa suficiência vem de Deus. A minha, no pessoal, a minha suficiência vem de Deus. Aí ele continua, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, da lei, das regras, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, irmãos? O Espírito de Deus tem te vivificado, tem trazido a si um prazer de servi-lo, mesmo em todo este calor tremendo que o mundo imprime sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias, você sente a brisa que provém do trono da graça de Deus, da palavra. Existe um aroma que perfume a sua vida, existe um frescor que invade a alma, na qual procede da palavra e do agir de Deus na sua vida. Se você tem observado isso, eu lhe convido a fechar o seu olho, os seus olhos nesta hora, e que você, aí entre você e Deus, de forma muito pessoal, que você esteja agradecendo ao Senhor. Feche os seus olhos. Agradeça ao Senhor aí aonde você está. Olha quantas bênçãos, quantas vitórias, como que Deus te enxerga, como que Deus nos enxerga.
Não deixe que ninguém te diga o contrário. Você é tudo aquilo que a palavra diz que você é, você é. Graças a Deus que Ele nos conduz em triunfo. Graças, porém, a Ele, que Ele tem nos dado do seu conhecimento e que exala das nossas vidas, e para com Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Graças a Deus que para uns são cheiro de vida, cheiro que abençoa, que impacta, que levanta, que reanima, que transforma. Isso não é de nós, é de Cristo. Exala no nosso viver diário com Ele. Mas para outros é um ponto de interrogação. Pessoas que não entendem a manifestação da graça, o agir de Deus. Mas nós sabemos que nós, por nós mesmos, não somos suficientes. A nossa suficiência vem de Deus, do Pai das luzes, daquele que tudo controla, daquele que tudo vê, daquele que tudo governa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bendito e amado Pai. Ó Deus, como é bom, Senhor, passar este momento na Tua presença, Senhor. Como é bom ouvir a Tua voz. Como é bom, ó Deus, ler a Tua palavra bendita, Senhor. Como é bom saber, ó Deus, de todas essas coisas, de como o Senhor nos enxerga, de como devemos ser de verdade. Ó Deus, não nos permita olhar para as circunstâncias da vida. Não nos deixe, ó Deus, que venhamos a viver, ó Deus, uma vida de lamúria, de questionamentos, ó Deus, de andarmos, ó Pai, amargurados, frustrados, ó Deus. Há um caminho de triunfo, há um caminho de glória, há um caminho mais excelente que o Senhor tem preparado para cada um de nós que estamos aqui. Para todos quantos foram escolhidos pelo Senhor, chamados pelo Senhor. Mesmo que nós não venhamos a enxergar, ó Deus, este caminho que está posto na nossa frente, que nós venhamos a enxergar que existe miríades de anjos, ó Deus, que estão ao nosso redor, que estão a nos proteger, que o próprio Deus está olhando para as nossas atitudes, e quando deixamos de agir como nós queremos para fazer a vontade de Deus, e que devemos sentir que o Senhor está se agradando, que o Senhor está tendo prazer na nossa vida. Ó Deus, mas nós queremos, ó Deus, nesta noite, acima de todas as coisas, colocar diante do Senhor, ó Deus, todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que tem nos atrapalhado em Te servir, ó Pai. Não nos deixe, ó Deus, colocar em primeiro lugar na nossa vida coisas deste mundo, compromissos deste mundo. Que o compromisso primeiro ou primordial da nossa vida seja a Tua vontade, seja o Teu querer, porque nós fomos feitos, ó Deus, para adorar e exaltar o Teu nome. Foi para isso que o Senhor nos criou. Não nos deixe andar por caminhos, ó Deus, que não são os Teus, ó Pai bendito. Ó Pai, mas nós reconhecemos, ó Deus, que nós não temos tanta força assim. Somos fracos, somos pecadores,
somos frágeis, somos muitas das vezes inconstantes, ó Deus. Mas, ó Pai, nós permitimos, ó Deus, nesta noite, durante a nossa vida, que o Senhor venha a agir no nosso coração, agir de fato, de verdade, na nossa alma, no nosso ser. Porque, ó Pai, não há nada que nos dê maior prazer a não ser, ó Deus, de sentir a Tua presença, de chorar, ó Pai, aos Teus pés, de nos alegrar e nos maravilharmos, ó Deus, com os Teus feitos, de que em meio a toda esta turbulência da vida, permanecermos serenos, tranquilos, guardados, fortalecidos, amparados, esperançosos, triunfantes, ó Deus, no nome de Jesus. Ó Deus, toma cada vida, toma a minha vida, Senhor. Toma as nossas famílias. Porque nós queremos, ó Pai, Te honrar para todo sempre. E é em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus, é que oramos. E o povo de Deus que se faz presente aqui neste lugar, diga amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, pela nossa vida, por tudo aquilo que Ele tem nos revelado, irmãos.